Meus irmãos, convido vocês agora a refletirmos juntos sobre os quatro livros do profeta Jonas. Toma a tua Bíblia e vamos ler o capítulo 1, versículo 1 do livro. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Muitas pessoas questionam sobre esse livro de Jonas, se ele é uma alegoria, se ele é verdadeiro ou não. É certo que Cristo, mais adiante no Evangelho, vai fazer uma alusão ao livro do profeta Jonas, o que nos leva à consideração de que sim, o livro de Jonas é uma história verdadeira. Até porque era perfeitamente possível, como nós veremos a seguir. Ora, meu irmão, o que é que Jonas aqui recebe? Jonas recebe uma missão, como eu já recebi, como você certamente já recebeu. Quando nós sentimos a presença de Deus, quando nós sentimos uma sensação, quando nós sentimos dentro de nós algo que nos diz que nós devemos fazer aquilo, e esta sensação nos leva a uma missão que está traçada nos planos de Deus para a nossa vida, e talvez nos projetos de Deus para a cristianidade, e nós não percebemos. Note que o livro de Jonas ele tem 48 versículos. 48 versículos, 8 mais 4, 12. Ele tem 4 capítulos. Veja que ele tem uma precisão de números bem clara, né? E esse livro de Jonas ele retrata exatamente a misericórdia divina para muitos, mas ele é muito mais profundo do que nós possamos supor. Ele é um ensinamento presente nas nossas vidas. Porque quando Deus chega para Jonas, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, nós sabemos que Jonas significa pombo, e que Amitai significa minha verdade. Se nós juntássemos as duas significâncias e os dois significados do nome de Jonas e de Amitai, nós vamos ter o pombo, aquele que leva a mensagem, e Amitai, minha verdade, então aquele que vai levar a verdade de Deus. Veja que tem uma questão de fundo aí também, no próprio nome Jonas e no próprio nome Amitai. Então, Jonas, filho de Amitai, recebe uma missão de Deus. Só que Jonas não aceita essa missão. Jonas foge para o extremo que ele considerava na terra, para o extremo ocidental. Ao invés de ir para Nínive, né, diz a palavra, ele foge, né, diante da face do Senhor, para Tarsis. Tarsis fica hoje onde é a Espanha. Quer dizer, são muitos quilômetros distantes da missão que ele havia recebido. Ao não aceitar a missão dada por Deus, a não aceitar a comissão dada por Deus, Jonas se afasta da graça de Deus. Muitas vezes nós vivemos essa realidade. Muitas vezes nós estamos vivenciando a realidade de se afastar do que Deus quer para nós, da missão que Deus nos confiou. Qual é a tua missão, meu irmão? Qual é a tua missão, minha irmã? O que é que Deus te confiou e que você nesse momento está se afastando? Pelo menos uma você já está se afastando, porque Jesus disse: ide pelo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. No mínimo você está fugindo desta missão, que é pregar o Evangelho, que não se prega somente por palavras, mas também se prega pelo testemunho de vida, e muito mais pelo testemunho de vida como cristão. Muitas pessoas têm dado mau testemunho através das suas vidas. Então veja que Jonas, ao não aceitar e fugir para Tarsis, ele se afasta da graça de Deus.
E lá, quando ele vai entrar mais adiante no ventre do peixe ou da baleia, tanto é possível um como é possível o outro. Cientificamente se encontrou um peixe que cabe um homem em pé. As revistas científicas já divulgaram isso. A baleia cachalote, como nós vamos falar mais adiante, ela cabe, ela leva inclusive o bebê baleia dentro dela. Então é possível também caber um homem. Então é plenamente possível a história de Jonas dentro de um peixe ou dentro de uma baleia, conforme preferia a transcrição ou a transliteração. Nesse momento, quando Jonas faz a sua oração, uma oração profunda e angustiada, ele se reaproxima da graça de Deus. E o que é que Deus faz? Que o peixe regurgite Jonas na praia, para que ele volte ao seu caminho, o caminho que ele abandonara. Lá no livro de Jonas nós vemos que Deus viu as obras do povo de Nínive, como eles se converteram do seu mau caminho. E a Bíblia diz que Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado ao povo de Nínive e não fez. E Jonas se revoltou e pediu a morte. Por 2 vezes Jonas pede a morte, não é? Porque não aceita a misericórdia de Deus. E Deus vai dar um grande ensinamento a Jonas aqui nesse livro. A minha grande pergunta, entretanto, é que quando Jonas entra dentro do barco, né? Quando a palavra diz aqui que ele desceu, né? Na sua passagem, ele desceu a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem e passou a ir em direção a Tarsis. E diz a palavra também que Deus mandou um grande vento e fez-se uma grande tempestade. E o navio estava para se quebrar. E aí, como lá tinha vários marinheiros de Apó, o politeísmo, a variedade de crenças na época era muito grande. Não é a que nós vivemos hoje, quase poucas religiões nós temos no mundo em relação às crenças que nós tínhamos naquela antiguidade. Os marinheiros começaram a clamar os seus diversos deuses, né? E lançaram sortes, né? E não descobriram o porquê daquela tempestade que ameaçava naufragar o barco. Quando começa a tempestade, o que é que Jonas faz? Jonas vai para o porão do navio e Jonas dormia. Jonas dormia no porão enquanto a tempestade ameaçava naufragar o barco. Aqui nós temos uma passagem bem significativa que muita gente passa por ela e deixa desapercebida. O fato de Jonas dormir no momento de uma tempestade. Por quê? Porque Jonas vai para o porão do navio e dorme. E a Bíblia diz que ele dormia profundamente, como quem não está nem aí, como quem negligencia o que vai acontecer com ele mesmo. Ele estava pouco preocupado com o que ia acontecer com ele. Até que pouco nós não podemos falar da depressão de Jonas naquele momento, que Jonas caiu em profunda depressão. E isso é próprio da depressão, a falta do tônus vital, a falta do ligar para a sua própria vida, o sentimento de luto, a perda da vontade de viver. Isso tudo acometia Jonas, até que os marinheiros chegam até Jonas para perguntar quem era o Deus dele, e por que aquele Deus havia amaldiçoado. Tá? Então, o quanto Deus ama e está pronto a perdoar os que se arrependem. Esse é o ensinamento que traz
a palavra. Né? O quanto Deus ama e está pronto para beneficiar aqueles que se arrependem. A Bíblia diz que Jonas, naquele momento, disse que o mal que sucedia a todos aqueles era por causa dele. Por causa dele, Jonas. Né? E Jonas, naquele momento, né, ele pede que eles o lancem fora do barco, que assim não iria mais suceder nenhum problema a eles. Né? Não ia suceder mais nenhum problema a eles. No capítulo 1, versículo 15 diz: e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Você pode estar vivendo agora um momento de maldição. O que é a maldição? É a ausência da bênção, é a ausência da graça. O que é o escuro? É a ausência da luz. Certamente você não fez essa experiência, mas eu convido a você a fazer. Acenda um palito de fósforo e projete uma lanterna no palito de fósforo na parede. Você vai ver o palito de fósforo, mas não vai ver a sombra da luz, porque a luz não tem sombra. No livro de João, capítulo 1, nós vemos que as trevas não compreenderam a luz. Então, não existe o mal. Na verdade, temos que sair desse dualismo. O mal é a ausência da presença do bem. Não existe maldição. A maldição é a ausência da presença da graça. Então, quando nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos da graça. Porque Deus é como o orvalho que cai na noite e cai igualmente para todos. Mas que se eu crio sobre mim uma carapaça, uma tenda de pecado, uma tenda que me afasta desta graça, eu não recebo mais esta graça e eu atraio para mim a maldição, que é a ausência da presença da graça de Deus nas nossas vidas. Jonas, nesse momento, afastara-se da graça, porque afastara-se de Deus e sobre ele caíra uma maldição. E ele sabia disso, porque de livre consciência ele não tinha aceitado a missão de Deus, porque ele vai dizer mais adiante: Deus, eu não queria aceitar essa sua missão, porque eu sabia que você ia se arrepender e não ia lançar sua fúria sobre o povo de Nínive. Mas Deus queria ensinar muito mais do que a simples destruição de uma cidade. Quando eles lançam Jonas no mar, a maldição de Jonas deixa de influenciar sobre aquele barco. O que nos leva a refletir que às vezes a minha maldição, a minha ausência de graça, a minha ausência de bênção contamina aqueles que estão à minha volta. Às vezes dentro da minha casa, dentro da minha família, no seio do meu trabalho, no seio do meu negócio, no exercício profissional que eu estou, todo mundo está passando por problemas. E às vezes o problema é gerado por um só. Porque a tempestade que afligia aqueles homens não era de todos eles, mas era de um único homem, de Jonas, que, afastando-se da graça e da missão que Deus lhe havia confiado, atraíra para si toda a sorte de maldição. Por isso que às vezes a solução está num gesto simples: voltar à presença de Deus. E é o que eu te convido hoje, você que está me assistindo: volta à presença de Deus na tua vida. Mas eu não sei como fazer, eu não sei como orar, eu não sei como buscar a presença de Deus. Fala com Deus livremente, da tua maneira, que Ele te escuta, que Ele te entende, que Ele te compreende.
porque ele é dotado de onisciência, de onipresença e de onipotência. Quando os homens então lançam Jonas no mar, a tempestade se acalma. E como vai dizer na oração, Jonas vai ser envolvido pelas correntezas, enquanto ele é lançado ao mar, ele está no mar, né? E ele vai para um lugar, ele vai para o outro, e ele se desespera, mas eis que o Senhor preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Vamos aqui guardar esse capítulo, que é o capítulo 1, versículo 17 do livro de Jonas. Ele é muito importante. Por quê? Porque mais adiante, Jesus vai fazer uma remissão a Jonas, notadamente nesse aspecto. Mas não é o momento de nós refletirmos sobre isso. Jonas então é tragado pelo peixe. E dentro do peixe ele vai orar. Diz lá no capítulo 2, versículo 2: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. É o que a palavra diz. Jonas, né? Então diz: porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo de tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição. Ó Senhor meu Deus, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Jonas fala um pouco mais, mas o que é que eu queria lhe chamar a atenção? Que no momento final, quando já desfalecia a alma aí vista como a mente, como a vontade, como o ânimos de Jonas, ele se lembrou de Deus. Muitas vezes tu te lembras de Deus somente nos últimos momentos, mas aí você vê o quê? Que quando você busca Deus, você entra novamente na presença de Deus, e a graça dele passa a fluir novamente sobre a tua vida. E nesse momento Jonas é ouvido, e nesse momento Deus atende a Jonas. Então foi o que aconteceu com ele. O peixe regurgita Jonas, o peixe joga Jonas na praia, e Deus novamente diz: Jonas, vai a Nínive e diz a eles o que vai acontecer. E aí ele diz que ainda em 40 dias Nínive seria subvertida. Mas acontece que os ninivitas haviam ouvido a questão de um homem que havia sido engolido por um grande peixe, e ali, baseado naquela lenda, eles creram no que Jonas lhes dizia, né? E a palavra diz: mas os homens e os animais se cobriram e se converteram. E aí, convertendo-se do mau caminho e da violência que havia nas suas mãos, Deus, a palavra diz, se arrependeu, né? Mas Deus na verdade não se arrependeu. Deus já tinha um plano para os ninivitas, e Deus tinha um maior ensinamento para Jonas, filho de Abitai. Deus se arrependeu e não castigou Nínive. Quando os ninivitas, acatando o que Jonas dissera,
se cobrem de sacos, né? Se cobrem de cinza, se vestem de sacos, que eram comum quando você tinha naquela época um sentimento de luto. O próprio rei assim faz e assim determina para que todos o façam. Eles atraem a presença de Deus para eles, e aí o furor da sua ira se aplaca sobre os ninivitas. Então Deus realmente se volta para Nínive nesse momento. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria e não os fez. Mas isso, quando acontece, desagrada a Jonas. E Jonas se irrita na presença de Deus, porque Deus fez assim. Ele disse: ah, Senhor, não foi essa a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que ele me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que você é compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Por isso que eu não queria vir. Novamente Deus se irrita da presença de Jonas e desobedece a Deus. Na inusitada presença de Jonas no ventre do peixe, no seu comportamento totalmente inverso ao que deveria ser um profeta, nós vemos passagens marcantes que diferem o livro de Jonas dos demais livros. Jonas é uma grande prova que Deus usa quem Ele quer, e da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer, no momento que Ele quer. Deus não só salva os ninivitas, mas dá uma grande lição a Jonas. Ora, o que Jonas faz com essa revolta, Jonas que acabara de clamar a Deus, Jonas que acabara de ser salvo por Deus, esquecia que aqueles homens, embora não fossem hebreus, também tinham direitos à graça de Deus. Deus mostra nesse momento que a sua graça não vem somente para os hebreus, mas vinha para qualquer um que se arrependesse dos seus maus caminhos, dos seus maus caminhos, e se convertesse aos caminhos de Deus. Veja que Nínive vai fazer parte do Império Assírio, onde mais tarde nós teremos Nimrod, né? A Síria vem a ser um país que se localiza na Mesopotâmia, né? As suas capitais foram Assur, Calá e Nínive. A sua população era semita. Em várias ocasiões os assírios eles guerrearam contra o povo de Israel, inclusive venceram o povo de Israel, tá certo? A Síria que é tão manifestada nos livros proféticos, né? Então nós vemos que o rei ninivita, ele ao se arrepender, ele atraiu a presença de Deus também para os ninivitas, coisa que não deveria acontecer no entendimento de Jonas, certo? Jonas não entende esse contexto. Deus não havia se manifestado somente ao povo de Israel, Deus também se manifestou aí nesse momento ao povo ninivita, certo? E os ninivitas eram idólatras, adoravam outros deuses, deuses pagãos, eram politeístas na sua maioria. O povo hebreu não, o povo hebreu era monoteísta. Algumas civilizações daquele mundo, como no caso a grega e a romana, eram enoteístas, tinham um deus maior e deuses menores com poderes menores. Então eram vários deuses que eram objeto de crença naquele momento. E o Jonas não percebe isso.
né? Jonas não percebe esse ensinamento. Inclusive o apóstolo Pedro, ele passou pela mesma situação que Jonas e tentou resistir a Deus em levar a palavra aos gentios, em levar a palavra para aqueles que não eram hebreus, não eram judeus. Mas o Senhor também o corrigiu, dizendo a ele que a nossa obrigação é levar a mensagem da salvação, não importa a quem. Então muitas vezes, meu irmão, você acha que aquela pessoa, por ser ateia, não deve ouvir a palavra de Deus. Aquela pessoa, por ser ruim aos seus olhos, não deve ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus está para todo e qualquer um, porque qualquer um tem direito à salvação. E a salvação se dá exatamente pela compreensão que Jesus é o Salvador de nossas vidas, pela aceitação de Jesus como o Salvador de nossas vidas. E compreendendo isso, nos afastamos das trevas do pecado e nós aceitamos a presença, a água viva, que é representada por Jesus em nosso ser. Em Atos dos Apóstolos, inclusive, nós temos um contexto histórico interessante. Lá em Atos 11, capítulo 11, versículo 5, diz o seguinte: estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento dos sentidos uma visão. Eu vi um vaso com um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, as feras e répteis e aves do céu. Quem diz isso é Pedro, né? E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma, comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu pela segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isso por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se ao céu. E eis que na mesma hora pararam junto à casa em que eu estava 3 homens que me foram enviados de Cesareia. Em latim, Cesareia Filipe é uma cidade localizada ali na região de Banias, certo? Que era chamada Antiga Cesareia. Em Timóteo, nós temos a admoestação em capítulo 2, versículo 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque Cristo diz: eis que eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja que Jonas é o primeiro missionário a ser enviado fora de Israel. Daí porque ele também resistiu, mas que desmerece essa honra porque não aceita a missão de pronto, de imediato, confiada por Deus. Até que ponto você não está passando nesse momento por isso na tua vida? Reflita isso nesse momento. Lembrando a você que Jonas vivia, né, em Gat-Efé, certo? Ali, bem próximo a Nínive, e que fugira por um local bastante diferente daquele que ele vivia. A principal característica, portanto, de Jonas, no livro de Jonas, é a rebeldia.
é a revolta e a rebeldia, mas muito mais a rebeldia. Jonas se rebela contra a vontade de Deus, mas volta a fazer o que Deus queria. Porque Jonas é naquele momento que desce ao fundo do mar. É como se morresse ali uma parte daquele homem Jonas rebelde e nascesse um outro homem. Mas quando você pensa que Jonas está feliz, ele se irrita com a salvação dos ninivitas. Aí o que é que Deus faz? Ele faz nascer à noite. Jonas arma uma tenda, né? E ele faz nascer à noite uma boboreira que cobre. Aliás, ele faz nascer. Ele não diz à noite, perdão, na palavra de Deus não diz. Ele faz nascer uma boboreira para cobrir Jonas daquele sol, daquela região. E Jonas se alegra da presença daquela boboreira. Mas Deus faz à noite vir um bicho que mata a boboreira, e no outro dia manda um vento calmo, ou seja, não ventava praticamente nada, e o calor, aquela insolação abateu a Jonas de tal forma que ele pediu a segunda vez para morrer. E Deus diz: você se alegra, Jonas, de uma boboreira que você não teve nenhuma participação na criação, mas eu criei esses homens. Então eu, Deus, que sou teu Deus, também sou Deus desses homens, e me alegro de sua salvação, porque eles atenderam a minha evocação e acataram o meu chamado. Romanos capítulo 4, versículo 8 diz que bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Mesmo sabendo que foi o próprio Deus que falou com ele, ingenuamente Jonas achou que poderia fugir da sua presença. Um dos maiores problemas é que os crentes acham que não podem dar ouvidos à palavra de Deus e à vontade de Deus. E prometem a Deus e não cumprem. E fogem do que Deus reservou para eles. E sempre ao fugir dos caminhos que são traçados por Deus, ao fugir da comissão e da missão dada por Deus, o homem acaba incorrendo em problemas e enfrenta as tempestades. E quem é a luz, quem é o farol? É Cristo em nossas vidas. E quando nós percebemos que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, quem é o caminho? É Cristo. Quem é a verdade? É Cristo. Quem é a vida? É Cristo. Quem é a luz? É Cristo. Então o meu norte, a minha bússola deve ser voltada para Cristo, para o seu Evangelho, para a sua boa nova. E no momento que eu passo a fazer a vontade de Deus, eu sou coberto de sua graça e me afasto das trevas. As trevas representadas pelo pecado e pela ausência da graça. Então é como se eu fosse um radinho. Lembra do rádio que hoje está caindo em desuso, porque a gente usa o celular, usa outras formas de captar as radiofrequências, né? Geralmente de frequência modulada ou amplitude modulada, ou AM ou FM, não importa. O rádio você sintoniza numa frequência, 100 e tantos, 90 e tantos, né? Quando você sintoniza na frequência de Deus, você recebe o quê? O que Deus está falando. Você recebe o quê? O que Deus quer para você. Você recebe a graça de Deus. Mas quando eu fujo desta graça, eu tiro este rádio da sintonia. Então eu não ouço mais a Deus, eu não sinto mais a Deus. A graça de Deus está ali, mas eu me aproximei das trevas, e as trevas não compreendem a luz, e as trevas não veem a luz, porque as trevas são uma ausência de luz. E aí eu acabo caindo em maldição. E aí, da mesma forma que a frequenciazinha vai para Deus,
a minha frequência agora vai sintonizar num outro canal. E aí esta maldição traz outras maldições, o pecado traz outros pecados. E aí nós temos a iniquidade e as transgressões. E esse pecado injeta em nosso DNA e às vezes é transferido para os nossos filhos, para os nossos netos. E toda uma família cai em maldição, porque eu caí em maldição. As pessoas não conseguem compreender isso, porque os meus ensinamentos, a minha vida, acaba trazendo prejuízos não só para mim, mas para aqueles que me cercam, para aqueles que estão em minha volta. Por isso que Jesus resume